Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o Broadcast Político entrevista o ministro João Roma, que é ministro da Cidadania. Para nos acompanhar, a repórter Camila Turtelli. Muito bem-vinda, Camila. Muito bem-vindo, ministro, e muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Broadcast Político. Eu que agradeço, Gustavo. Bom dia, Camila, TV Estadão. Estamos aqui à inteira disposição para trazer informações e esclarecimentos que são tão importantes para a nossa população. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro informou ontem que vai apresentar pessoalmente ao Congresso uma medida provisória com as novas regras aí do auxílio emergencial. Esse texto já está pronto e quando isso vai acontecer e quando o pagamento vai ser iniciado, se vai ser só em abril mesmo, que não seria muito tardio aí diante das quase 3 mil mortes que ocorrem diariamente no país? O texto está em finalização, são várias esferas do governo que estavam trabalhando na elaboração dessa MP. A PEC foi publicada na última terça-feira. Imagino que tem Controladoria Geral da União, Advocacia Geral, tivemos apontamentos em interação com o Tribunal de Contas da União, envolve-se também na elaboração do pagamento desse auxílio, data prévia, Caixa Econômica Federal, a PGFN, Ministério da Economia. Então, é um trabalho de bastidor muito grande, envolve uma quantidade enorme de pessoas dedicadas. Essa noite, por exemplo, teve gente que passou a noite em claro, ajustando detalhes, cruzando informação de várias fontes de dados, para que o pagamento do auxílio emergencial possa ser feito da maneira mais efetiva, encontrando, de fato, esses brasileiros que mais precisam, como também da maneira mais transparente, de forma muito serena, para evitar, inclusive, aglomerações também. Quando vai a MP, ministro? Estamos na expectativa da assinatura da MP pelo presidente Bolsonaro. Eu acho que, no mais tardar amanhã, essa MP deve ser assinada pelo presidente. E o início do pagamento do auxílio emergencial se dará no início do mês de abril. No início do mês de abril, já iremos iniciar o pagamento do auxílio emergencial. Eu preciso bater numa tecla aqui para ficar muito transparente para a população, Gustavo, que o pagamento do Bolsa Família no mês de março, que se inicia hoje, dia 18 de março, permanece inalterado. Então, esse mês de março, os beneficiários do Bolsa Família, que hoje, inclusive, é o maior número da história do Bolsa Família, são mais de 14 milhões e 500 mil famílias recebendo benefício, um número recorde para o Bolsa Família. O pagamento do mês de março permanece inalterado dos beneficiários do Bolsa Família. Já no mês de abril, ao invés do Bolsa Família, esses beneficiários já irão receber o auxílio emergencial. Então, no mês de abril, inicia e se conclui o pagamento do primeiro mês do auxílio emergencial, que se dará por 4 meses, ou seja, abril, maio, junho e julho. Ministro, eu queria saber se já está definido que os valores vão ser mesmo do mínimo de 150 até um teto de R$375 de cada parcela que os beneficiários vão receber, e se não é frustrante saber que na primeira rodada do auxílio emergencial foram parcelas de R$600, onde até mais de uma pessoa poderia receber essa parcela, No caso de mãe solteira, por exemplo, ela poderia receber 2 parcelas. E agora tem gente que vai receber só R$150. Então, resumindo, se são esses os valores mesmo, e se isso não é uma frustração para o senhor? Sim, Camila, são esses valores, e esse recurso é mais do que essencial. É um recurso que faz muita diferença para aquele brasileiro vulnerável, para aquele brasileiro que mais precisa, para aquele brasileiro que, inclusive, está tendo muita dificuldade de poder atender os anseios da sua família, aquele brasileiro que, diferente de muitos que podem estar no conforto do seu lar, com o salário certo no final do mês, precisam realmente levar o sustento para a sua residência. São valores menores do que já foram pagos no ano passado, mas, como eu falei, inclusive, na minha posse, a política social e a área econômica são 2 faces da mesma moeda. Então, isso é o que foi viável ser viabilizado pelo Congresso Nacional.
uma PEC emergencial que viabilizou, né, o valor de 44 bilhões de reais, e com esse valor nós justamente ajustamos para que conseguíssemos atender a aproximadamente 46 milhões de famílias em todo o Brasil, para, de fato, o governo federal conseguir atenuar o sofrimento dessas pessoas, né, e ser parceiro no momento de tanta dificuldade, né, demonstrando não só solidariedade, né, como abrangência, né, para essas pessoas que, de fato, necessitam muito desse recurso. Ministro, a queda da popularidade do presidente, que, como mostram em todas as pesquisas, né, desde a semana passada, principalmente aí com o ressurgimento, né, também aí com o ressurgimento do presidente Lula na corrida eleitoral, a queda, o presidente Lula já ganhando, né, vencendo o presidente Bolsonaro em todas as pesquisas, enfim. Isso pode provocar uma terceira rodada do auxílio emergencial no futuro. É bom lembrar que algumas semanas a gente ouviu de um senador de oposição que mesmo sendo ele votando, né, pelo auxílio emergencial, ele acreditava que esse auxílio era um cheque robusto para o projeto de reeleição de Bolsonaro. O senhor concorda com isso? Olha, a missão do Ministério da Cidadania é justamente exercer o braço social do governo Bolsonaro. O que nos guia aqui, efetivamente, é poder chegar àquele brasileiro que mais precisa. Nós estamos empenhados, e esses são os critérios que nós adotamos, né? Buscar justamente as pessoas em vulnerabilidade, atender, através dos cruzamentos de dados, maior assertividade no pagamento do auxílio, não é? E eleição não é assunto do próximo ano, não é o foco na nossa gestão aqui no Ministério da Cidadania. Essa é uma discussão que fica para o Congresso Nacional. O importante é que, nesse momento, eu acho que tem que ter uma união, né, de todos os brasileiros, e o Congresso Nacional acho que deu essa expressão, né, de serenidade, como, inclusive, muitos congressistas, até de oposição, votaram para viabilizar esses 44 bilhões, que serão os recursos que vão viabilizar o pagamento do auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro tanto esteve atento no ano passado, quando em 9 meses se executou mais do que 10 anos do programa Bolsa Família, com pagamento de 9 parcelas do auxílio emergencial, e, mais uma vez, agora em 2021, está viabilizando o pagamento de 4 parcelas do auxílio emergencial, que nesse momento é crucial para essa população de brasileiros, muitos deles vulneráveis, muitos deles em situação desesperadora e que precisam, de fato, do recebimento desse auxílio. Ministro, e como deve ficar o Bolsa Família depois dessa nova rodada do auxílio emergencial? Se falava que essa nova rodada ela seria uma ponte para uma reformulação do Bolsa Família. Isso já está sendo estudado? O senhor já tem alguma ideia do que pode ser mudado e quando que isso vai acontecer? Excelente pergunta, Camila. De fato, nós estamos estudando uma reestruturação e fortalecimento do Bolsa Família. É óbvio que, nesse momento, a nossa prioridade, o foco total, é viabilizar o pagamento do auxílio emergencial para tantos brasileiros que já se encontram em situação de desespero, mas nós estamos, sim, em paralelo, estudando, sim, uma reestruturação para um fortalecimento do programa Bolsa Família, não é, para que, já no mês de agosto, ou seja, após a última parcela do auxílio emergencial, que será no mês de julho, os beneficiários do Bolsa Família possam encontrar realmente um programa mais robusto, que possa, de fato, se vir como um caminho intermediário, né, na saída do auxílio para a retomada, inclusive, do crescimento econômico brasileiro, né, e avançar justamente com toda essa rede de proteção. E só um detalhe, essa reformulação ela depende de um novo ajuste fiscal? Não, essa reestruturação para o ano de 2021, né, será dentro do recurso do próprio Bolsa Família. Teremos um saldo, inclusive, durante os 4 meses, que será a execução do auxílio emergencial, e, com isso, portanto, e outras ferramentas, né, de assistência social, que é o que nós estamos buscando criar efetividade nessa política de assistência, isso resultará, não é, nessa reestruturação e ampliação do programa Bolsa Família. Ministro, a Bahia, né, que elegeu deputado federal antes de ser ministro, é um exemplo de convivência pacífica política entre o Democratas, que é um partido de centro-direita que comanda a prefeitura de Salvador há algum tempo,
e o PT, que é um partido de esquerda, de centro-esquerda, que comanda o Estado também há algum tempo. Esse exemplo da Bahia não deveria servir para um pacto federativo no país, principalmente no atual momento de colapso na saúde, um Brasil aí com um epicentro global, né, da Covid-19, mas que tem um presidente que fica brigando com estados, né, provocando estados, falando que é obrigação de estados, né, como ele fala erroneamente, a STF determina que estados e municípios adotem políticas, fica essa crítica, enfim. A Bahia não deveria ser um exemplo para esse pacto federativo? Olha, Gustavo, sem dúvida, eu acredito que a união entre os poderes, né, a cooperação nesse momento, e, antes de tudo, a solidariedade, né, mesmo de forma transversal, deve ser mister nesse momento de enfrentamento da pandemia. E eu acho que está havendo muitos curtos-circuitos nessas engrenagens, né? Eu tenho convivido com o presidente Bolsonaro, né, desde o início aqui das minhas atividades como ministro do Estado da Cidadania, e tenho visto um presidente muito atento ao enfrentamento da pandemia, um presidente, inclusive, não reativo a várias informações que têm sido levadas a ele, discernindo de forma muito adequada o enfrentamento disso. E o que se coloca é o seguinte: uma coisa é evitar a aglomeração, uma coisa são as medidas para conter o vírus, outra coisa é o cerceamento da liberdade. Eu acho que isso fala muito alto ao presidente da República, é uma preocupação realmente muito válida. Nós temos uma Constituição que precisa ser cumprida. Dizer fique em casa para uma classe média que vai estar lá com ar-condicionado e Netflix é uma realidade. Para aquele brasileiro mais pobre que está embaixo de uma brasilite, né, que já cedo da manhã fica fervendo dentro de casa, sem ter sustento para levar para a sua família, a realidade é outra, bem diferente. Então, acho que esse é um momento que, inclusive, né, os gestores municipais, estaduais, que entendemos, muitas vezes se vê aflito e precisa realmente tomar alguma atitude para conter esses avanços, precisa também ter serenidade e entender as nuances das diversas camadas de brasileiros. Então, acho que esse é um momento realmente que o ideal seria serenar os ânimos, buscar essa interlocução e se reconhecer também, porque o que eu tenho visto é, em muitos locais, as pessoas estarem criticando o presidente Bolsonaro e nem sempre dando os créditos do que o governo federal tem feito. É o caso, inclusive, lá da Bahia, que recebeu recursos para instalação de UTI, que recebeu as vacinas para vacinar a população, mais de 1.300.000 doses da vacina foram enviadas pelo governo federal, que recebeu ventiladores, que recebeu também recursos, inclusive até para assistência, como é o caso de cestas básicas. Então, é importante, nesse momento, que as pessoas também desçam dos seus palanques municipais e estaduais e não apenas fiquem criticando o governo federal por uma visão diferenciada, mas que busque realmente, entre essas diferentes visões, quais os consensos necessários para que o Brasil, de uma forma geral, a nossa população, consiga superar esse momento de dificuldade da pandemia da forma menos sofrida possível, certo? Cooperando, não só com o auxílio emergencial, como também com políticas que busquem proteger as pessoas de contaminação, e por isso que eu falo que é importante evitar aglomerações, mas uma coisa é a aglomeração, e outra coisa é impedir a liberdade dessas pessoas, obrigar pessoas que muitas vezes não têm acesso ao sustento seu e da sua família, que sequer, né, têm o direito à sua liberdade. Então, acho que essa diferença de visão tem criado muito atrito. É importante, sim, que a gente consiga melhorar a fluidez da comunicação entre as instituições, entre os personagens que fazem valer essas instituições, para que, nesse momento, ao invés de a gente estar utilizando palanque eleitoral, a gente busque realmente um engrandecimento do Brasil e a superação dessas mazelas. Ministro, eu queria saber um pouquinho sobre como ficou a relação do senhor com o presidente do DEM, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O senhor tem uma relação de longa data com ele, trabalhou muito com ele, e circularam notícias e informações dele de que ele teria sido contra a nomeação do senhor como ministro da Cidadania. Como que está essa relação hoje em dia, se o senhor puder falar sobre isso? De fato, ele manifestou desagrado com a minha chegada como ministro da Cidadania. Ele é o presidente do Democratas, a construção que me fez chegar ao ministro da Cidadania foi uma construção dos Republicanos.
Naquele período, Camila, você lembra que ele teve um momento de tensão com o presidente Rodrigo Maia, né? E isso resultou, né, nessa tensão também na relação, como você disse, de muito tempo, né, de muita proximidade, e desde minha nomeação, né, não tivemos mais contato. Você espera retomar um contato com ele, isso assim, para botar Como, Gustavo? a situação, já que o senhor trabalhou com ele, né? Se o senhor pretende retomar o contato, é a pergunta do Gustavo. A minha ascensão ao Ministério da Cidadania não é nenhum ato contra, né, quem quer que seja, né? É um ato de compromisso com o momento que o Brasil está vivendo. Esse é o braço social do governo Bolsonaro, não só um trabalho muito desafiador profissionalmente para mim, na minha carreira política, mas está exigindo muito da minha dedicação para que a gente consiga ser efetivo e conseguir amparar esses brasileiros que mais precisam. Todas essas questões fazem parte de um universo pessoal e da política, mas eu estou determinado a exercitar uma boa tarefa aqui no Ministério da Cidadania e poder realmente fazer com que isso surta efeito, para minimizar o sofrimento dos brasileiros e melhorar a vida daqueles que mais precisam. Ministro, o senhor falou aí de momento do Brasil, sofrimento dos brasileiros. Eu queria saber se o senhor concorda com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que disse ontem que a situação do Brasil na pandemia é até certo ponto confortável. Olha, eu não sei exatamente o que é que o líder quis dizer com isso. É um movimento de muita tensão, não só no Brasil, como no mundo inteiro, Gustavo. Você vê situações dramáticas, né, em todo o globo, e é um momento de tensão, é um momento de muita ansiedade. E eu acho que é um momento que exige, especialmente dos líderes políticos, muita responsabilidade, né, e exercer o máximo a sua capacidade de solidariedade para com o próximo. Muitas vezes existem circunstâncias, né, que não afetam um setor ou outro. De fato, o Brasil, no quesito econômico, talvez seja sobre isso que o líder tenha se referido, não sofreu tanto quanto, inclusive, os analistas esperavam, né? Mas eu acho que o enfrentamento da pandemia é um assunto muito mais lato sensu, né, e que exige, inclusive, dos líderes políticos, né, todo o seu talento, todo o seu empenho, né, e exercer a sua capacidade de solidariedade perante o próximo. Ministro, só mais uma última questão, nosso tempo já está acabando. Eu queria saber, o senhor, como um representante de um partido que faz parte, que integra o centro político, né, que se diz centrão, o centro político, né, e que se aliou ao presidente, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, apesar de todas as críticas que o presidente fez antes da eleição a esse movimento político, esse grupo político. Eu queria saber do senhor para onde vai o Centrão em 2022, com o ressurgimento aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse jogo político, né, com a possível candidatura dele, caso mesmo ele se continue elegível, né, nesse processo após a decisão do STF. Olha, eu não posso falar sobre o Centrão, mas eu posso expressar um pouco do sentimento do Republicanos, partido presidido pelo deputado Marcos Pereira, né, que tem um posicionamento não só ideológico, mas programático muito claro, né, e que certamente não estará, né, somando fileiras a um Brasil que viveu amarguras no passado. A aproximação do republicano do presidente Bolsonaro se deu de forma paulatina, né, se deu de maneira muito legítima, especialmente não só votando matérias, né, do quesito econômico que o governo apresentou em 2019, em 2020, mas especialmente desde o ano passado, a partir de maio, essa construção foi sendo feita, né, com uma aproximação muito republicana e transparente. Então, certamente, o republicano estará marchando no projeto da reeleição do presidente Jair Bolsonaro no próximo ano. Legal. Ministro João Roma, a gente queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer a presença da Camila, que é companheira querida de Brasília. Queria agradecer o Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer a edição final. E queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui o Papo com o Editor no Broadcast Político. E até a próxima semana. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Camila.